Olá, meus irmãos, bom dia a todos. Olá, minhas irmãs, bom dia a todos. Mais uma vez aqui na Vida Devocional, fico feliz de poder compartilhar com vocês as boas novas. Esse é o tema. Na semana passada eu falei sobre isso, as boas novas do Natal. Continuo falando sobre isto. É o mês que a gente lembra a respeito daquele que veio há 2000 anos atrás, nasceu, sofreu e morreu no nosso lugar, a fim de que vejamos este mundo de uma forma esperançosa. E o meu texto hoje é em João, na temática ainda a respeito do Natal, sobre as boas novas do Natal, no capítulo 1, eu quero ler com vocês do verso 1 até o verso 9, e tenho 3 pontos para a gente poder refletir a respeito disso. A palavra do Senhor diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Bom, quando nós falamos a respeito do Natal, nós sempre pensamos num Natal iluminado. Nós, às vezes, assistindo, vendo programas de televisão, comentários, a gente ouve a respeito de um Natal iluminado. Outra frase muito comum, em que as pessoas têm dito, até mesmo feito tatuagens e tentado expressar isso em seus canais de mídia pessoal, dizendo seja luz. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, como tudo isso começou antes mesmo da gente fazer uma digressão na palavra de Deus. Bom, quando nós falamos de Natal, luzes, tudo começou com Thomas Edison, mais ou menos, de 1880. Ele, depois de ter inventado a lâmpada, depois dele ter colocado aquilo que estava em sua mente em prática, ele resolvera enfeitar algumas partes da sua casa e colocar algumas lâmpadas lá. Posteriormente, o seu sócio havia feito isso também, e mais ou menos em 1903, a GE, a General Electric, tinha visto tudo isso, resolveu fazer um investimento e colocaram todas um monte de lâmpadas de várias cores, vários tamanhos numa árvore e colocaram isso também na Casa Branca. Daí, então, a partir desse momento, a GE começou a vender kits de Natal ou de luzes para se enfeitar as árvores, para que o Natal representasse a luz, um Natal iluminado. É interessante pensar nisso e entender que todas essas palavras a respeito de luzes, de um Natal iluminado, começou há mais de 200 anos atrás, quase. 150, vamos lá, 120 anos atrás. Mas a gente precisa lembrar que o Natal da verdadeira luz não começou lá quando Thomas Edison inventou a lâmpada. O Natal da verdadeira luz já tinha começado há 2000 anos atrás, porque Deus já havia dito, até mesmo através dos seus profetas, há 4000 anos atrás, lá em Gênesis 3,15, que viria aquele que realmente pisaria a cabeça da serpente, ou seja, esmagaria a escuridão e a luz venceria para todo sempre. Essa promessa de Adão e Eva se cumprira depois de 4000 anos, no período da graça, onde a gente vê a dispensação da graça, onde os evangelistas como Mateus, Marcos, Lucas e João retratariam a vinda da luz, da verdadeira luz para os homens. Durante esse bate-papo, durante essa conversa, durante essa reflexão, você pode deixar os seus comentários, os seus pedidos de oração, nós oraremos no final. E aí eu começo pelos meus 3 pontos nesse texto. Primeiro, a luz não era apenas aquela luz que ficava na mente de Thomas Edison, pelo menos no seu pensar, no seu criar, até ele inventar a lâmpada. A luz não era aquela sabedoria que ficara apenas na mente divina, mas a luz, primeiro ponto, a luz se torna pessoal. No nosso segundo ponto da nossa devocional, ante a este texto, é que esta luz, ela vence as trevas, ela dissipa a escuridão. Ninguém pode vencê-la.
Terceiro ponto, essa luz, ela reflete em nós para que outros possam encontrar ou ser encontrado no caminho da luz. Bom, vamos falar nesse primeiro ponto. Então anotem aí, o primeiro ponto nosso é a respeito dessa luz que se torna, a sabedoria que se torna pessoal. No verso 1 diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. A palavra significada palavra, o que significa isso no grego, significa logos, ou em outras versões está escrito: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo, palavra, logos, sabedoria. É interessante que João agora ele começa a utilizar toda uma carga cultural, porque a teologia sempre é uma resposta para os determinados momentos da vida, uma resposta divina, uma resposta cristocêntrica aos momentos em que vivemos. Haja vista, se você ler a Bíblia, quando você estiver passando por uma dificuldade, o mesmo verso, naquele momento, depois você lê-lo num outro momento de sua vida, a sua interpretação à luz do Espírito Santo, olhando e entendendo o contexto da forma correta, você perceberá outras coisas. Por isso essa palavra é chamada de uma palavra viva, ela é orgânica, ela não é algo que você decora João 3,16, porque Deus amou o mundo e fica só ali. Não, você medita, você reflete, você descobre novas as coisas pelo poder do Santo Espírito, que ilumina nossas mentes. E nesse ponto é importante a gente lembrar que quando nós falamos disto, João está escrevendo isso para os seus leitores da época, mais ou menos quase entre 80 e 100 depois de Cristo, no momento em que havia uma corrente filosófica chamada de estoicismo. E sim, você não precisa nem guardar essa palavra, uma palavra meio chatinha, chamado estoicismo, que significava uma corrente de pensamento grega. Lembra que Roma, antes mesmo de Cristo, já havia invadido a Grécia, e lá já tinha absorvido os seus conceitos filosóficos. E naquele momento, quando João escreve essa carta, havia um pensamento que falava que a verdadeira sabedoria não era se apegar às coisas, porque se você se apegar, quando você não a tem, mais você sofre. Então, o estoicismo ensinava o seguinte: para você viver feliz, a sabedoria é: não se apegue a nada. Não se apegue a nada, não faça nada, não se misture, não se relacione, mantenha uma certa distância, aonde hoje a gente tem conhecido esse novo ateísmo, aonde pessoas frias, pessoas já amarguradas por manter tanto a distância das pessoas, aonde perde-se então a alegria e o encanto de conhecer as histórias das outras pessoas e de participar dessas histórias, ajudando-as nos caminhos que elas devem andar. Bom, antes mesmo deste movimento que havia começado na época e que perdura até hoje, que entra por meio das escolas, por meio de todas as outras informações, havia também um outro movimento chamado epicurismo, isso já antes de Cristo. Esse movimento epicurismo, Roma já havia abraçado esse pensamento filosófico grego, e a sabedoria para eles era o seguinte: bom, para você viver uma vida então feliz, a sabedoria é: curta a vida, experimente a vida, tenha o seu prazer na vida, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Bom, isso a gente já tem conhecido de hoje, principalmente numa era tão obscura como esta era, como este ano tão difícil. Muitas pessoas, com o passar do tempo, depois desse relaxamento da pandemia, com medo de voltar, com medo e a incerteza, resolveram viver a vida como se não houvera o amanhã. Pensamento que começara antes de Cristo. Esses dois pensamentos, um depois de Cristo, um antes de Cristo, ainda perduram. Esses dois pensamentos até hoje acaba sendo incrustado em nossas almas, em nossas mentes, talvez sem esses nomes, mas de alguma forma ainda a sociedade pratica. Bom, quando João escreve para resolver essa tensão da sabedoria daquela época, o que é sabedoria então? A sabedoria é: eu me apego e vivo e curto como se não houvera um amanhã, ou eu não me relaciono e mantenho distante. Se a gente pensar nisso,
A sabedoria por si só e viver uma vida assim é chamado de relativismo. A sabedoria distante, que não é imanente, que é transcendente, que está longe, é chamado então de moralismo. Como que João vai propor e vai escrever isso? Ele vai dizer, não é o moralismo, não é o relativismo, mas é o evangelho. Como eu resolvo essa tensão? Sabe o conhecimento? Sabe a sabedoria? Sabe a luz? Sabe aquilo que ilumina nossos caminhos? Bom, esta sabedoria se tornará carne. A sabedoria não mais será impessoal, a sabedoria será pessoal. Participará das nossas histórias, iluminará os nossos corações, iluminará os nossos caminhos, para que sejamos todos encontrados pela graça. João propõe isso. João aponta para um novo tempo, de um Natal totalmente diferente, de um Natal diferente de Thomas Edison, de um Natal diferente daquelas correntes de pensamentos gregas, romanas, mas um Natal da pessoalidade da luz, um Natal da pessoalidade da sabedoria, um Natal da pessoalidade do Logos. O Verbo se fez carne, a palavra, a sabedoria, tornou-se Jesus, e o nome dele, Emanuel, o Deus conosco. O Deus conosco. Ele entendia as nossas dores, ele viria para participar das nossas histórias, por isso ele nascera de um modo muito simples, e talvez as pessoas, naquela época, principalmente os religiosos, pensaram que essa luz que viria da descendência de Davi, viria brilhando, mas brilhando no meio de um olhar até mesmo muito humano. Mas não, talvez esse brilho nascera de uma forma muito simples, numa manjedoura, de uma família muito simples, de José e Maria, como milhões e milhões de pessoas na terra. A luz brilharia num cenário meio ofuscado pela religião, ofuscado pelas riquezas da época, pela sabedoria grega, um cenário ofuscado pelo poderio romano, um cenário ofuscado pela religiosidade. A luz brilharia ali entre os marginalizados, entre aquelas pessoas simples, os sofredores. Jesus nasceria. Ele era a verdadeira luz que iluminaria um mundo, que traria a possibilidade de enxergar coisas que jamais enxergamos, não por causa de nós, não porque Deus simplesmente sentiu pena de nós, ou porque nós viéssemos a merecer, mas não, foi simplesmente a graça divina em forma de um homem iluminando o caminho daqueles que pela fé acreditariam que ele era o Emanuel, o Deus conosco, o Messias, a luz do mundo. Fé esta que seria posta nos corações dos homens por intermédio do Espírito Santo, regenerando, levando-nos ao arrependimento, para que não só entendêssemos cognitivamente a respeito do que é a luz, de quem ele é, mas para que vivêssemos de uma forma diferente. Sabe como? E aí a gente migra para o nosso segundo ponto, de uma forma mais esperançosa. Porque lá no verso 5 diz o seguinte, que a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. A luz, aquela luz que brilhou num cenário meio ofuscado, como havia dito, é uma luz que continua brilhando até hoje. É interessante que o texto é escrito no presente. Ela não fala que a luz brilhou nas trevas, fala que a luz brilha nas trevas. Esta luz, a luz dos próprios homens, não são nada quando se compara à verdadeira luz, que é a luz que dissipa toda a escuridão, e esta luz, nada mais nada menos, é o Evangelho de Cristo Jesus. Bom, quando nós olhamos para a cruz, lá naquele dia em que Cristo fora crucificado, depois de ter nascido de uma forma simples, vivido de uma forma simples, ele morreria de uma forma escandalosa.
da simplicidade ao escândalo. Essa é a história do Natal, que começa e a gente começa a celebrar e a gente termina na Páscoa. Bom, quando olhamos para a cruz do Calvário, naquela sexta-feira, talvez o mundo inteiro, e até mesmo os religiosos, os romanos, os sábios gregos, talvez naquele momento achara que a luz havia se extinguido. Naquela sexta-feira, sexta-feira da paixão, em quando Cristo é crucificado, quando ele grita Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Naquele exato momento, Deus abandona o seu próprio Filho, para que a gente jamais pudesse viver uma vida abandonada por Deus. Esse é o coração do Evangelho, por isso que a luz brilha até hoje, e de uma forma mais escandalosa ainda, ao nascer o dia, ao sol, quando ele nasce dissipando toda a escuridão da noite, Jesus ressuscitaria no domingo, mostrando que a esperança é o caminho do cristão, e não a desesperança, não a desgraça, não as trevas, mas essa luz que rompera os céus, que rasgara a escuridão. Ela nascera não só em Cristo Jesus, mas no coração de todos os homens, homens que Deus escolhera, que revelara graciosamente, misericordiosamente, o verdadeiro sentido e o que é a luz. Talvez vivamos num momento em que achamos que o mundo jaz em trevas, mas precisamos entender que não, que a luz brilha para todo sempre. Essa é a diferença do cristão e de outras pessoas. Por quê? Porque nós entendemos, pela graça de Deus, que há um futuro diferente do sofrimento, que há um futuro diferente da dor, que há um futuro diferente da solidão, que há um futuro diferente do rancor, que há um futuro diferente da incerteza, que há um futuro diferente das trevas, que há um futuro diferente da doença, que há um fim possível, realizável, tangível para os homens. Quando Deus promete que a luz viria, e a luz veio em Cristo Jesus a fim de iluminar este mundo, trouxe a possibilidade para que este mundo pudesse ser diferente. O que eu quero dizer com isso é que o sofrimento é passageiro, mas a esperança, ela perdura para todo sempre. Que as dores, elas não têm um fim em si mesmo, mas as dores são passageiras. Porque Deus não prometera apenas uma luz que viesse para poder salvar os homens, mas Deus, além de prometer a redenção e redime através da iluminação, Deus também traz a possibilidade do mundo ser restaurado pela verdadeira luz. Pela verdadeira luz. Aí nós precisamos entender uma coisa, que essa luz que a gente tanto ama e que a gente tanto quer, que a gente tanto deseja, ela está em Cristo Jesus, mas nós não a temos. Não a temos porque nós somos pecadores, falhos, nós refletimos essa luz. Daí agora vamos para o nosso terceiro ponto da nossa devocional. Não esqueçam os 2 primeiros pontos. Primeiro, que essa luz, a palavra, a sabedoria, que traria uma iluminação aos homens, é uma luz pessoal, não mais impessoal. Essa luz chama-se Emanuel, o Deus conosco. Segundo ponto, esta luz, ela não venceu as trevas, ela vence as trevas, ela põe um fim no medo e traz esperança para todos os homens. Agora nós vamos para o terceiro ponto. Nós refletimos a luz. João vai dizer algo interessante, e essa luz que reflete em nós não a temos, ok? Bom, deixa eu fazer uma comparação aqui, uma alusão. Pensem na Lua, por exemplo. A Lua é um satélite natural, ok?
A luz em toda a lua em toda a sua majestade, quando nós admiramos, por exemplo, na superlua, quando ela está enorme aos nossos olhos, mais próximo da Terra, nós achamos aquilo lá maravilhoso, lindo, aquela luz, não precisando mais nem da iluminação da Enel, mas olhando já para o mundo todo brilhante por causa da iluminação que aquele satélite, a Lua, pode promover à Terra. Entretanto, a luz da Lua não é dela. Isso é necessário que a gente guarde. A luz da Lua pertence e aponta para a majestade do Sol, porque a Lua, nada mais, nada menos, é um reflexo do Sol. A Lua reflete o Sol, o brilho do Sol sobre a Terra. A importância da Lua sobre a Terra faz com que nós, por exemplo, venhamos a manter a gravidade, não faz com que as marés inundem tudo e todas as coisas, traz um equilíbrio, faz com que a Terra gire e na sua perfeita rotação. A Lua tem esse papel chamado de tensão ou puxão gravitacional. Ela aquece o centro da Terra, fazendo um manto magma acontecer. A Lua tem o seu papel importante até para a proteção da Terra, por exemplo, porque os asteroides poderiam colidir com a Terra, mas através da atividade gravitacional da Lua, ela atrai os asteroides para ela e não para a Terra. Portanto, toda essa beleza da Lua, todo o seu papel importante para a Terra, para o funcionamento e para que a Terra produza a vida, a Lua, contudo, não tem luz. A Lua, contudo, apenas reflete a luz. Guardem isso. E agora, no nosso terceiro ponto. Bom, João vai dizer o seguinte: ele próprio não era a luz. João estava falando a respeito de João Batista, porque o profeta Malaquias já havia dito em Malaquias 3:1 que haveria um homem que viria para abrir os caminhos e pregar o arrependimento. Muitas vezes achamos que em nossas posições, funções, nós brilhamos e devemos brilhar. E às vezes ouvimos isso em livro de autoajuda e até mesmo na teologia da prosperidade. Mas não, ele deixa claro que ele não era a luz. Ele poderia ser facilmente confundido com a luz. João vivia uma vida de dedicação a Deus. João Batista vivia uma vida de abnegação, vivia uma vida pregando as boas novas do Natal. Ele poderia ser facilmente confundido pelos religiosos e ele, por causa do seu coração narcisista, como de todos os homens, poderia ter dito: eu sou verdadeira luz, olhem para mim. Talvez nós não dizemos isso porque nós somos bons religiosos, nós somos cautelosos, mas se alguém ofusca a gente pode ficar bravo demais. E aí, quando a raiva toma o nosso coração, a gente deseja ofuscar o outro. Isso mostra que a gente ainda luta por uma determinada luz. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos e irmãs, você não tem luz alguma senão a luz do Senhor, que através da sua vida ela é vista. Mas vejam, essa luz não é você, essa luz não sou eu. Essa é a beleza do Evangelho, nós portamos riquezas que não são nossas, nós somos vasos que carregam verdadeiros ouros, nós somos apenas receptáculos ou refletores da verdadeira luz, que é Cristo Jesus. Isso faz com que a gente fique no nosso lugar de criatura, e exerçamos o nosso papel como a lua exerce o seu papel. Não precisamos lutar pela luz, não precisamos lutar para ser luz. No entanto, essa luz, ela reflete algumas coisas importantes em nossas vidas, para que depois nós venhamos a refletir em outras vidas. Primeiro, ela reflete de onde a gente vem, a nossa natureza. Veja que João deixa claro, João Batista foi um homem enviado por Deus. Eu quero dizer que a luz reflete a sua criação, o seu Criador. Faz você lembrar do sol, faz você lembrar todas as vezes que você não é um aborto cósmico, você não é um livro que soltou, uma página que soltou de um livro. Não, você tem uma natureza, você tem uma família.
e você procede de Deus. Segundo, essa luz reflete o nosso propósito. Veja que João fala para João Batista o seguinte, a respeito de João Batista: ele veio para ser testemunha da luz, aquele que viu, aquele que entendeu, aquele que compreendeu e testemunha a respeito de outro e não a respeito de si mesmo. Pois aquele que fala a respeito de si mesmo tenta ainda assim trazer um tipo de luz a si. Terceiro, a luz reflete quem nós não somos. Quem nós não somos. Daí eu deixo uma pergunta para vocês todos. Quem você não é? A luz deixa claro que você não é a luz, que você não é o Salvador, que você não é a estrela principal da festa do Natal que vai acontecer em breve. Você não é. Cristo Jesus é. Apenas reflita isso. E numa sociedade tão difícil, tão polarizada, aí eu deixo alguns pontos práticos de como levar isso adiante, essa mensagem de Natal, numa sociedade tão fragmentada, tão polarizada, de discursos tão difíceis e de guerras, e ao mesmo tempo mostra uma grande fragilidade. Primeiro, humildade. A gente precisa reconhecer que a gente não é, mas ao mesmo tempo a gente é levado a estender as mãos. Segundo, paciência. Se a gente entende a esperança e a gente entende que o fim não é o sofrimento, logo eu tenho paciência. Por fim, tolerância. Tolerância não significa que eu abraço e concordo com tudo e todas as coisas. Eu posso dizer a verdade. Mas, como Francis Schaeffer dizia, ortodoxia sem a ortopraxia é uma coisa mais horrenda deste mundo. Eu posso estender as mãos, mesmo não concordando. Guardem isso, que Deus abençoe seu coração. Quero orar por vocês. Pai, obrigado por tua palavra que ilumina nossa mente, que aponta para o verdadeiro evangelho do teu Filho Jesus, que é o verdadeiro sentido do Natal. Assim eu peço aos meus irmãos e às minhas irmãs que têm acompanhado a vida devocional, que eles possam refletir a respeito disto e venham a praticar. Peço também que o Senhor possa continuar iluminando para que eles possam refletir a verdadeira luz, que suas famílias reflitam, que seus filhos, seus netos, suas posteridades, até o dia em que o Senhor voltar. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Nos vemos no próximo Vida Devocional. Tchau, tchau.